antes de Cristo, eu era muito angustiada. E eu tinha meio que um vazio, assim, que eu buscava preencher com diversas coisas, né? E eu acho que onde o jovem encontra isso de forma mais palpável no mundo é as drogas, em amizades meio estranhas, em relacionamentos confusos. Então, por um lado, tinha essa questão que eu preenchia com drogas, com experiências ruins, com amizades estranhas, mas também por uma busca insaciável, assim, de preencher esse lugar, né? Então, eu lembro que eu ia em vários lugares, em várias religiões, assim, já fui em muita coisa. Umbanda, candomblé, santo daime, ayahuasca, diversas coisas, assim, que eu procurava entender, assim, eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido. Então, pesquisava, entendia, ia até os lugares e tudo. E a última religião em que eu estive era uma seita cristã. Só que eles utilizavam como base a Bíblia, mas também uma série de outras filosofias, religiões e tal. Era uma salada mista de coisas, né? Antes disso, eu tinha muito preconceito com a Bíblia e com evangélicos, acho que até, né, esse estigma que a gente vê atualmente. Mas foi nesse lugar, pela graça de Deus mesmo, que eu tive curiosidade de ler a palavra pela primeira vez. Eu lembro que nem era uma coisa que a seita incentivava, porque eles falavam sobre e tal, mas as pessoas não tinham regularidade em ler a palavra, eles não tinham um culto em que eles liam a palavra, nada disso. E aí, com a minha curiosidade, eu comecei a ler sozinha. Eu lembro que eu ia com meu pai para São Roque, né, de manhã, às vezes, na caminhonete lá, e eu levava uma Bíblia que eu ganhei há muito tempo de um amigo. E é uma Bíblia super pequenininha, super simples e tal, mas eu peguei ela, porque eu lembrei que eu tinha, e comecei a ler sozinha, assim, indo pra São Roque com meu pai, né? E eu lembro que conforme eu fui lendo, eu fui tendo um encontro pessoal com Deus mesmo, né? Fui conhecendo esse Deus, eu fui vendo que em uma série de coisas a seita estava, assim, completamente equivocada. Mas principalmente porque na seita eles tinham um líder como a volta de Jesus, pra você ver a gravidade da coisa, né? E mesmo que o líder não falasse isso, declaradamente, eu sou a volta de Jesus, ele agia como tal. Então as pessoas acreditavam e tudo mais, e eu nunca acreditei 100%. Mas eu lembro nitidamente do dia que eu comecei a ler Mateus, e aí quando eu cheguei no capítulo 24, que Jesus alerta sobre falsos profetas, sobre falsos cristos. Se disserem Cristo está ali, Cristo não sei o que, né? Não acreditem, porque virão falsos, né, cristos em meu nome, se dizendo eu sou o Cristo. Quando eu li isso, aí eu falei, realmente eu estou sendo enganada junto com muitas outras pessoas. E a partir disso eu tomei a decisão de sair, né, da seita. E a partir desse momento também comecei a ler mais a palavra, comecei a orar, comecei a pesquisar por teólogos, pastores, em YouTube, essas coisas. E eu lembro que eu comecei a compreender que eu precisava encontrar uma igreja bíblica, né? Uma igreja séria. Eu queria ter comunhão com pessoas que tivessem essa mesma fé. E aí eu lembro que eu comecei a orar por isso. E eu ainda nem sabia direito orar, mas eu falava com Deus, né? E orava para que eu encontrasse esse lugar. E aí eu lembro que depois que eu comecei a orar sobre isso, depois de umas 2 ou 3 semanas eu encontrei com o Dani, numa festa desse grupo de amigos nossos, né? E eu contando tudo isso pro Dani, toda essa experiência nessa seita, tudo que eu entendi que estava errado, de ter lido a palavra, de ter lido Mateus 24 e tudo. E aí eu lembro que ele falou, ai amiga, acho que a gente até chegou a orar nesse dia, mas ele falou, amiga, você não quer ir um dia lá conhecer a BVM? E aí eu falei, quero, né, vamos lá, tá? Eu tava ainda com sede, né? Ainda não, eu sempre estive com sede, mas mais ainda do que quando eu tinha procurando e tal. A gente marcou o dia e tal, aí eu vim. E eu lembro que no fim da pregação, o pastor fez um apelo, né? Sobre entregar a vida pra Jesus e tudo. E quando eu vim à igreja, eu já tava convicta de que eu realmente queria, né, vir pra Cristo. Então, no final, eu chamei a Denise, porque acho que o pastor Eduardo estava conversando com alguém. E aí falei, Denise, eu quero entregar minha vida para Jesus, né? Eu quero ter um compromisso com ele. E aí, nossa, foi uma alegria, assim, muito grande. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia, assim, de alegria e de alívio. E eu lembro até que numa das aulas do batismo você comentou sobre, no momento da conversão, né, claro, tem todo o trajeto depois de santificação e tudo, mas no momento exato em que a gente
se converte, a gente sente um alívio, uma alegria tão grande, porque é a reconciliação, né? A nossa reconciliação com Deus. Uma semana em que eu pensei muito, assim, na minha irmã. E eu lembro que nessa semana ela estava viajando, ela estava fora do Brasil. Então, só que assim, eu senti tanta vontade, mas tanta vontade de orar a Deus por ela, pela vida dela, para que ela conhecesse a Cristo e tudo. Eu realmente me derramei diante de Deus. Falei, Senhor, por favor, que a sua misericórdia que me alcançou, alcance a minha irmã. Assim, às vezes a gente não acredita, mas o Senhor tem poder para isso. Se Ele teve poder para nos salvar, para me salvar, Ele tem poder para salvar minha irmã, né? E quando ela voltou de viagem, ela me mandou uma mensagem, foi em casa nesse dia, a gente conversou, foi super tranquilo. E aí, nesse dia, ela me pediu uma Bíblia. Aí eu olhei, né? Falei, gente, achei estranho. Mas eu falei, claro, tal. Eu emprestei pra ela uma Bíblia e tudo. E aí eu perguntei, você tá com vontade de começar a ler, né? E aí ela falou, é porque quando eu tava lá, na viagem, eu pensei muito em Jesus. E foi no mesmo dia que eu orei por ela. Aí naquele dia, assim, eu falei, Senhor, obrigada, porque isso mata a incredulidade do nosso coração, porque mostra quanto Ele responde às nossas orações, Ele escuta as nossas orações e o nosso clamor. Então, eu acho que depois desse dia, a minha vida de oração passou a ter um significado ainda maior, por saber que Ele escuta, por saber que as coisas são no tempo dEle. Então, naquele dia, assim, a minha irmã viu naquele dia, sentiu naquele dia, viu naquele dia. Mas tem muitas outras coisas que acontecem no tempo do Senhor, né? Eu acho que, especialmente para os jovens, não apenas da nossa igreja, né, mas jovens em geral, é que nós busquemos a Deus, né, e no lugar certo, na fonte certa. E que a gente leia a palavra, porque, claro, ainda tem muito que crescer no conhecimento da palavra e de Deus, mas se algo me fez sair daquele lugar, da seita, e se algo me fez e me faz crescer nele, é a leitura da palavra. Por mais que às vezes dê preguiça e a gente sinta desânimo, qualquer coisa assim, a gente realmente levar muito a sério o estudo e a leitura da palavra de Deus. Eu sou Maria Fernanda, a Mafê, e eu confesso Jesus.